O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, orientou que o Supremo Tribunal Federal rejeite duas ações que tentam anular a suspensão da rede social X no Brasil. As ações foram apresentadas pelo Partido Novo e também pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A decisão de suspender o X foi tomada pelo ministro Moraes e confirmada por unanimidade pelos ministros da primeira turma do STF. O Partido Novo alega que a suspensão é desproporcional e afronta a liberdade de expressão, além de afetar o debate público nas eleições de 2024. O Novo também sustenta que a decisão beneficia o ministro Moraes ao suavizar as narrativas de grupos políticos contrários a ele. A OAB solicita que o STF anule a multa de R$50 mil para aqueles que utilizarem subterfúgios tecnológicos, como o VPN, para acessar o X. A Procuradoria-Geral da República já havia concordado previamente com a suspensão da rede social aqui no Brasil, considerando a medida adequada. Agora, a Procuradoria reitera que a ADPF não é o mecanismo correto para contestar uma decisão do STF ou ainda de seu colegiado. Léo. Bom, eu quero ouvi-lo, doutor Olavo Pellegrina Júnior. Vamos lá. Tudo inicia com aquele embate. Lembra, o amigo ouvinte, do embate? Alexandre de Moraes, Elon Musk. Inicia aquele embate até que Alexandre de Moraes resolve dar uma cartada chamada ou tentada como final, proibindo a atuação do X no Brasil. A ação que o Partido Novo ingressou, ela trata desse tema, da proibição, da desproporcionalidade da proibição. Por que você pode perguntar, por que desproporcional, né? O que poderia fazer? Poderia tomar qualquer outra atitude que não tão intensa como bloquear o acesso. Poderia um bloqueio específico de perfil, um bloqueio de perfil, se bem que a nossa legislação não admite, mas um bloqueio específico de perfil, bloqueio de conta, porque o escritório do X no Brasil me parece que ainda está aberto. Enfim, mas optou pelo bloqueio total da atividade. Isso não pune o X, pune a população. Como bem colocou o João, ano de eleição, o X é um palco de debate político intenso, em especial em relação aos excessos que nós entendemos cometidos por Alexandre de Moraes. A segunda ação trata da proibição de acesso ao X por qualquer brasileiro. Então, você que não faz parte de inquérito, que nunca cometeu um crime, que leva a sua vida trabalhando, pautado, honesto, você foi indiretamente incluído, nós fomos indiretamente incluídos nesse inquérito, de forma que, se eu usar um VPN, que VPN é aquele que permite, sistema que permite navegação na internet quase de forma anônima, eu estou sujeito a receber uma multa de R$50 mil, mas eu não fiz nada, nem no inquérito participei. Essa decisão do Alexandre de Moraes, que proíbe o acesso da população sob pena de multa pesadíssima, não busca atingir o X de maneira nenhuma. Busca evitar o debate público através daquela plataforma tida como livre, né? Os outros algoritmos do YouTube, por exemplo, é altamente punitivo, né? Coloca canais na sombra, enfim, tem palavras que não podem ser ditas. O X era um cenário de liberdade. Aí a PGR, né? A PGR tinha dois caminhos. Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, poderia ter dito assim: olha, não, tá certinho, tá beleza, o procedimento foi correto, Alexandre de Moraes foi correto, existe a trupe, né, do Alexandre de Moraes, mas o argumento foi que a ação utilizada tanto pelo Partido Novo como pela OAB são ações inadequadas para esse fim. É a mesma coisa, olha, o remédio que você tem que tomar é por injeção, mas aí você bebe. Mais ou menos essa figura, né, do uso da ação errada. Agora, vamos pensar. No direito, amigo ouvinte, tem uma figura do processo, desculpa incumpridar, viu, Léo, o comentário. Eu preciso que o senhor incumpridade isso para a gente entender, doutor. Fique à vontade. Tem uma figura no direito que fala assim, que o processo ele não é um fim em si mesmo. O processo é um meio. O que é mais importante? Usar o processo certo ou nós, população brasileira, nos sentirmos livres para usar o X?
né? Poderia ter havido um pedido de ofício para transmutar a forma do processo, para modificar a forma do processo e pensar no resultado. Não, mas aí fica aquela discussão apequenada, aquela discussão, olha, deveria ter feito, e nós, pobres mortais, numa proximidade da eleição, estamos manietados, com as mãos amarradas. Aqueles que trabalham com X, que ganham dinheiro com X, estão empobrecidos. Por quê? Porque é uma picuinha, desculpe minha opinião, uma picuinha entre o ministro do STF e um dos homens mais ricos do mundo. Quem perdeu com tudo isso? A população do Brasil. Isso não é justiça. Agora, falando em justiça e em direito, doutor, o senhor falou sobre essa questão da população brasileira estar sendo penalizada, gente que ganhava dinheiro porque tinha ali o seu trabalho desenvolvido no X, pessoas até mesmo que utilizavam do X para publicações pessoais, para autopromoção, né, pessoal. Dentro dessa questão do direito, da liberdade do brasileiro, nós tivemos algum tipo de manifestação dos órgãos que representam os brasileiros, né, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados e tal, na defesa do povo brasileiro, doutor? A OAB ela tem uma divisão gigantesca e uma divisão importante. Existem as seções estaduais, né, que tem as suas opiniões próprias. A OAB de São Paulo manifestou contra o fechamento o fechamento da atividade, o impedimento da atividade do X aqui no Brasil. O Conselho Federal, para você ter uma ideia, é eleito de maneira indireta. Eu acho que os advogados têm capacidade de votar pela eleição do Conselho diretamente, né? Mas, enfim, os advogados são, na sua maioria, contra, tirando um certo grupo chamado Prerrogativas, né? Mas o Prerrogativas também ficou num silêncio em relação ao Silvio Almeida, né? De repente, quando rola um silêncio do Prerrogativas, acho tão interessante isso, chama silêncio seletivo, né? Eu vou me calar quando estão atacando os meus amigos. Mas enquanto a população brasileira se ferra, o Prerrogativas ficou ali tranquilo. Agora, outros órgãos, Léo, poderiam ter lutado de maneira mais intensa, mas o que a esquerda fala? Olha, o grande, o ápice da economia mundial, estamos botando de joelhos um milionário. Isso é de uma balela sem medida. Por quê? Essa discussão é puramente ideológica. Uma discussão ideológica, amigo ouvinte, não coloca comida no prato, não põe comida na mesa, não põe. Mas curvou, mas nós estamos perdendo, a população está perdendo. Principalmente, eu vou enfatizar isso, principalmente no ano de eleição. Principalmente ano de eleição. E um local onde não tinha ali entre muitas aspas, amarras, né? O X, ele foi sempre muito conhecido justamente por sua falta de filtros, né? Então as pessoas postavam ali o que queriam, né? Até algumas coisas bastante absurdas, né, se encontravam no X. Eu, por exemplo, fiz o João Vitor, eu não tenho rede social, mas o João Vitor Teófilo fez um perfil para que eu pudesse ter acesso ao X, para saber de publicações e coisas do tipo, principalmente de nomes importantes da política nacional, e eu mesmo fiz a exclusão da minha página. Eu não quis, porque para mim não dava ali, tinha muitas publicações que não atendiam aquilo que eu procurava. E aí eu acabei excluindo meu perfil, não quis mais ter acesso ao X, mas de livre e espontânea vontade. Agora, quando se impõe algo do tipo, aí é muito prejudicial para um país como o Brasil, que se diz um país livre, né, ter uma imposição como essa vindo de um ministro, de uma Suprema Corte, onde você espera a defesa do povo, né, e não o comprometimento dele, né? Perdão, Léo, mas quando vem de cima para baixo, chama censura, não é? Você teve uma atitude das mais dignas. Cara, eu entro na rede social, eu não estou gostando desse conteúdo, então eu saio. Agora, se eu gostei do conteúdo, eu fico.
Nós podemos expressar livremente nosso pensamento. Fake news, desde que não gere prejuízo, não é crime. Discurso de ódio, desde que não fira direitos, não gere prejuízo, não é crime. Agora, se busca criminalizar algumas opiniões e depois vem com a censura em cima da gente. Quem decide, amigo ouvinte, o que você vai ouvir, o que eu vou ouvir, o que o Léo vai ouvir, o que o João quer ouvir, quer ler, são eles mesmos, somos nós mesmos, não precisamos de ninguém que fale assim, olha, isso aqui você não pode ouvir, tá? Lembra do Jevu Salim Marie, uma das censuras mais épicas do Brasil na década de 80? Um filme. O filme foi censurado pelo Sardem na época, como se fosse assim, olha, eu acho que vocês não têm capacidade de ouvir. Ora, você que não tem capacidade de conduzir um país, como foi a censura entabulada ali por Sarney. E ao STF, o recado eu decido o que eu quero ouvir.